Olá, aqui é Rejane Esbriça, do canal Pense Magro Rejane Esbriça, e vamos ao nosso vídeo dessa semana. Hoje eu vou falar com vocês sobre somatização, né, que é um assunto super importante e que tem tudo a ver com o nosso estado mental, o que ele pode causar e acaba mesmo causando no nosso físico, né? Então, o nosso corpo e a mente estão sempre conectados, óbvio, né? Somos uma coisa só, apesar da gente acabar cuidando das duas coisas, né, de maneiras diferentes. Que nem quando a gente fala, sei lá, malhar o corpo, ou eu prefiro pessoas que malhem a mente, como se o ser humano não fosse um só, né, uma coisa só. Então, o corpo e a mente conectados. O estado emocional de uma pessoa, ele se manifesta de diversas formas, né? Especialmente em problemas da saúde física, ou seja, as doenças psicossomáticas, que são o quê? Uma proteção, uma defesa do nosso organismo às emoções e sentimentos, né, que não conseguimos elaborar psiquicamente, mentalmente. Então, são conflitos internos que você, pela complexidade deles ou dificuldade em lidar, prefere inconscientemente, logicamente, negar. E eles são canalizados no nosso corpo físico. Cada pessoa vai somatizar de uma forma, em um órgão ou em mais órgãos, né? Depende. Então, alguns órgãos mais assim, umas doenças psicossomáticas mais comuns, dores nas costas, ombros, sinusites, asma, enxaqueca é muito comum, gastrite, hipertensão, queda de cabelos, aparecimento de acne, para quem já tem a tendência, né? Normalmente, essas coisas acontecem para nos mostrar o quê? Que se está aparecendo no corpo, para a gente olhar para o nosso mental, olhar para o nosso psíquico. É tipo um chamado, né, do corpo para que a gente cuide mais do nosso aspecto psicológico. Né? Ele está querendo mostrar que a gente tem que se olhar mais a fundo. Então, aí com o psicológico abalado, né, a nossa mente não encontra vazão na nossa consciência, gerando um conflito mal resolvido, inconsciente. Ou seja, as doenças nos mostram as questões internas mal resolvidas, como ansiedade, medo, raiva, rancor, traumas, perdas, resistência a mudanças também é muito comum, né, de esses padrões limitantes de comportamento, a baixa estima, baixa autoestima, questões familiares não resolvidas, questões profissionais muito tensas, muito estressantes, mal resolvidas também, dificuldade de reconhecer e lidar com sentimentos e etc, né? Então, cuidar do corpo é também cuidar da mente e vice-versa. Se cuide mais, se cobre menos, não se cobre tanto perfeição. Tente ver o que está saindo pelo seu corpo, né? Que tipo de doencinha, né? Aquela coisa que você sempre fala assim, nossa, isso não cura. Ou cura e volta, sempre, né? Então não é uma coisa normal, né? Aquelas coisas que a gente tem sempre. E normalmente as doenças psicossomáticas vão atacar a gente onde a gente tem mais fragilidade, né? No órgão. Todo mundo tem uma fragilidade em algum órgão. Eu, por exemplo, eu sempre tive asma desde criança, então, e é muito, muito, muito emocional, né? Então, o pulmão é o órgão que, se eu tiver num grande problema ou não sabendo lidar com questões emocionais, muito ansiosa, provavelmente é a asma que vai me atacar. Né? Então, cada um tem gente que tem a garganta mais sensível, então tudo perde a voz. Quedas de cabelo é muito importante e chega até a ter alopécia, né? Que é ficar com buracos mesmo na cabeça, onde não nascem mais cabelos, ter que fazer um tratamento mais profundo dermatológico. É muito comum também, né? Na somatização. A pele, né? Afetar a pele, então, urticárias, acnes em excesso,
alergias, né, embolota tudo, coceira, muita coceira também pode ter, né, um fundo emocional. Então, o que que você faz? Você procura, obviamente, um médico, né? E faz os exames, vê tudo que você está sentindo, relata. E normalmente, quando não dá nada mais grave nos exames, ou nem dá nada nos exames, é o padrão emocional que sobrou, é somatização com certeza, mas não seremos irresponsáveis de falar que tudo é emocional, porque não é, né? Existem bactérias, existem vírus, existem doenças sérias que precisam ser tratadas no hospital, precisam ser tratadas com um médico, com um remédio, né? Não é tudo que só com a terapia se resolva. Mas então você vai ao médico, vê, e dependendo do que der nos exames e tudo, e se você vê que aquilo persiste, né, que nem eu falei antes, no vai e volta, né, tipo uma coceira, mas aí a coceira some com o medicamento, com a pomada, com o antialérgico oral, via oral, mas ela volta de novo. Quando tem esse movimento, muito provavelmente é emocional. A pomadinha ou o antialérgico está só deixando, assim, mascarando, né, o problema real, que é o emocional. Então, vocês têm que estar muito atentos a vocês, né? É no autoconhecimento mesmo. Né? O que eu estou sentindo, o que eu não consigo lidar, o que eu nunca consegui lidar. Às vezes nós temos questões que vêm desde a infância, né? E que você se parar um pouquinho para pensar, e às vezes nem precisa parar para pensar, já vai descobrir na hora, né, de que tem aquilo que sempre acontece, ou que eu sempre ouvi, né, dos meus pais ou dos parentes mais próximos. Então, tipo, de baixa autoestima, né, de, você nunca vai ser nada, você é burro, você, né, esse tipo de coisa que às vezes porque não fazia a lição de casa direito, ou porque não queria estudar, né, assim, não queria se dedicar, a gente começa a ouvir coisas desde criança que vão refletir na vida adulta, né, porque não tem outro jeito. Então, a ansiedade mesmo e o estresse, eles enfraquecem nosso sistema imunológico, né? Fazendo com que a somatização ocorra mais facilmente. E hoje em dia, o que não falta na nossa vida, essa vida mais corrida, essa vida, é ansiedade e estresse, né? Então, não é como a gente lida com eles. Não é não ter ansiedade, não ter estresse, porque faz parte da vida. Então, é o modo da gente lidar com o estresse, com a ansiedade, com as questões emocionais que vai nos fazer melhor ou pior, né? Vai nos deixar doentes. É o modo como a gente vê a vida, né? Tirando, logicamente, né, que eu já falei em outros vídeos sobre alimentação mais saudável, muitas coisas também que aparentemente são somatizações, são certos alimentos que você tem hipersensibilidade e nunca ligou uma coisa a outra, porque normalmente são alimentos assim que a gente sempre comeu, né? Tipo, não sei, o leite mesmo. Eu sempre tomei leite desde criança, então a gente não imagina que a certa altura da vida, aquele mesmo leite que eu sempre tomei desde criança vá me causar uma hipersensibilidade, vai me causar coceira, dores no estômago, gastrite, náusea, né? Então também tem que procurar ver todos os lados do que a gente sente, né? Da doença, entre aspas, né? Do que a gente está sentindo e que não está curando, ou que está sempre voltando, né? E o próprio estresse, a própria ansiedade, eles nos causam os males e os males nos causam mais estresse e ansiedade quando a gente vê que eles não curam. Então, tem que sair desse círculo vicioso, né? Fazer mesmo, procurar, depois que você já foi a médico, já viu que não é nada fisiológico,
e depois também que você já tentou vários medicamentos e o negócio sempre volta, o sintoma sempre volta, é muito importante também fazer uma psicoterapia cognitiva, normalmente é a mais indicada nesses casos de somatização, de transtorno alimentar, de transtorno de ansiedade, de transtorno depressivo, né? São as que têm, as terapias cognitivas são as que têm uma resposta melhor e no menor tempo, né? Então, fiquem de olho em todos os seus sintomas, né? Em tudo que você sente, nas feridinhas que aparecem, nas dorzinhas, naquelas dorezinhas que não somem nunca, de que você, por mais que você se cuide fisicamente, elas não somem, né? Nunca te largam. Então, cuidar mesmo de ter uma alimentação melhor, ficar de olho. Nós temos também, hoje em dia, uma alimentação extremamente inflamatória com os processados, ultraprocessados. E a somatização é muito importante você prestar também atenção nas suas crenças limitantes, né? O que você acredita? Às vezes também você escutou desde pequeno que você tem uma saúde frágil, por exemplo, né? Então você mesmo, sua cabeça mesmo não acredita que você vai ser saudável, né? Normalmente quando a criança foi muito magrinha ou teve várias coisinhas de infância, assim, de doencinhas, de infância mesmo, mas estava sempre doentinha, sempre gripadinha. Então, a gente costuma ouvir muito, ainda mais quando a criança é bem magrinha, de que aquela criança tem uma saúde muito frágil, ela é muito fraquinha, tudo ela pega, qualquer resfriadinho já deixa ela mal, né? Então, a gente cresce ouvindo isso, a gente começa a crer nisso, né? Tipo, eu sou uma pessoa frágil, eu pego doenças muito fácil. Então, toma cuidado com as crenças limitantes, né? Tenta lembrar de que você cresceu, de que você é outra pessoa e que a nossa saúde a gente toma conta, né? Mesmo que tenha uma certa fragilidade em certos órgãos, né? Ou para certas doenças, a gente pode cuidar com nutrição ideal, né? Buscar uma boa nutricionista, buscar atividade física, buscar uma alimentação muito boa de não inflamatória para o organismo, já que eu já tenho a tendência a ser mais frágil, a pegar vírus mais facilmente ou bactérias mais facilmente. Então, dá para eu cuidar desse lado, não é aquele negócio, porque a gente começa a acreditar no que a gente não é, a gente começa a acreditar nos nossos fracassos, entre aspas, né? Nas nossas tentativas de saúde, de felicidade, de emocional mesmo, né? Começa a não acreditar, então assim, para que eu vou tentar? Eu já sei que eu sou frágil, então eu vou viver assim mesmo, quando aparece uma doença eu tomo remédio, né? E não tentar ir contra isso, porque a gente começa a acreditar no nosso fracasso, isso que traz a baixa autoestima, né? São as crenças limitantes, coisas que a gente escuta ou sempre ouviu, ou não sempre ouviu, mas começou a testar agora, né? Por exemplo, quem sempre quis emagrecer e já fez vários tratamentos, várias dietas restritivas alimentares, já entrou em várias academias, já fez pilates, já fez, né? E nunca chegou ao peso desejado, ou quando chegou, depois voltou a engordar tudo de novo, várias vezes passando por esses processos. A nossa cabeça mesmo começa a falar: bom, para que você vai começar a se cuidar melhor se nunca deu certo? Né? Se você sempre fez, sempre tentou e nunca conseguiu, ou conseguia, mas voltava tudo atrás. Então a gente mesmo começa a não se dar mais chances de mudar, né? Então a somatização cai aí como uma luva, porque é nesses pensamentos, né, de que eu não consigo, então não vou nem tentar,
Então, que a gente começa a também não cuidar do nosso emocional, né? Não cuidar de nada que acontece na nossa vida. Tipo, aconteceu uma coisa muito ruim? É assim mesmo, a vida é assim mesmo, a vida é ruim mesmo, né? Ou eu já passei por outras coisas e eu sou mesmo uma pessoa sofrida. Isso aí a somatização adora, né? Porque aí é sopa no mel, né? Porque tá assim, essa aí eu pego fácil, né? Ela não vai nem tentar se cuidar de uma maneira melhor, não vai nem tentar cuidar do seu emocional. Então, pega qualquer coisa que passe perto dela, ela pega. E você sabe que nós vivemos num mundo que é lotado de bactérias. Bom, nós somos lotados de bactérias boas e ruins, né? Se a gente se olhasse no microscópio, ia morrer de medo. Eu ia morrer de medo. Então, assim, a gente vive nesse mundo e a gente tem que ter um olhar para o mundo que não seja negativo a nosso respeito. A gente sempre tem que se dar chance, a gente sempre tem que acreditar na gente. Porque os outros podem nos substituir, mas nós mesmos não, né? Não dá, eu moro dentro de mim, não dá para eu me substituir, né? Então, de sempre estar com essa cabeça de vamos ver o que está acontecendo comigo, eu vou me melhorar, eu vou procurar uma terapia, mesmo que nunca tenha dado certo tal tratamento para mim, eu vou continuar buscando uma solução, sei lá, alguma coisa nova que tenha surgido, ou eu vou analisar por quê, o que eu fiz que não deu certo das outras vezes, para mudar o meu modo de ver, e não, às vezes, o tratamento era adequado, mas o seu comportamento em relação ao tratamento não foi adequado, ou a sua emoção em relação ao tratamento, você não acreditava mesmo que fosse dar certo. Isso tudo influencia, a nossa mente influencia demais o nosso corpo, né? Então, cabeça boa, sempre se dê chances, nunca se abandone. É o que eu falei, os outros podem nos substituir, mas nós mesmos não. Nós vamos morar com a gente, dentro da gente, até o dia da nossa morte. Se é que depois, aí é de crença de cada um, se é que depois a gente também não continua se aguentando aí uma alma que a gente continua com a gente mesmo. Então é melhor se cuidar bem, melhor se conhecer. Autoconhecimento é a chave para melhores escolhas, para que as coisas deem certo. É a chave para nossa felicidade, que se eu me conheço, eu escolho melhor a meu favor. Se eu escolho a meu favor, as coisas funcionam. Se funcionam para mim, eu sou mais feliz, eu estou mais em paz, né? Comigo mesmo, com a minha cabeça e com o meu corpo. Então, cuidem bem, consigam administrar o estresse e a ansiedade. Se não conseguirem, procurem um bom profissional, um bom psicólogo, na linha que vocês se adaptem mais, né? Não importa se é com psicólogo homem, psicóloga mulher, que linha, que seja desde que te faça bem, né? Desde que você consiga se equilibrar emocionalmente. Aí você equilibrada mentalmente, o corpo segue a mesma linha, equilibra também, né? A gente vai passando uma coisa para outra, né? Da mente para o corpo, mas a mente influencia demais e é muito mais difícil a gente aprender a lidar com a mente do que lidar com o corpo. Né? Com o corpo a gente vai ao médico, a gente vai para academia, a gente pega um personal, a gente passa um remédio, passa uma pomada. O emocional não dá para passar pomada, não dá, não tem um remédio, né, que a gente possa engolir ou então é nós conosco mesmo, né? É muito mais difícil o equilíbrio emocional. Então, invistam nisso, porque vale muito a pena. É a felicidade humana, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem para outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse vídeo, que vocês veem que ela somatiza, porque muitas vezes a pessoa mesmo não vê que ela somatiza, mas quem convive, quem está em volta, quem gosta delas, percebe. Então,
ajudem, né? Vamos nos ajudar uns aos outros com informações que podem ser úteis para quem a gente conhece também. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Vou escolher um assunto interessante, bem legal para vocês. Ou vocês podem também me deixar nos comentários ideias, sugestões de assuntos que vocês gostariam que eu falasse aqui. Ok? Então, até o próximo vídeo. Vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo também. Eu faço lives todas as terças-feiras, às 17 horas, sobre assuntos variados. Eu faço, na verdade, eu tenho uma paciente minha que quis fazer uma terapia on-live. Então, a gente faz as sessões terapêuticas dela semanalmente numa live no canal dela. Eu vou deixar no Instagram dela. Vou deixar aqui embaixo também, né? Então, todas as terças, às 17 horas, eu estou ao vivo fazendo a psicoterapia dessa minha paciente on live. Até a semana que vem. Um beijo e obrigada.